Olá pessoal, nós estamos começando mais um Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar de uma história no mínimo inspiradora. Eu estou aqui com a Marina, Marina Arruda. Marina Arruda. A Marina é designer, decoradora, escritora e paciente do Hospital de Amor. Sim. Marina, você teve uma experiência no hospital que acabou te inspirando a escrever um livro. Exatamente. Você não era escritora antes? Não era escritora. Gosto de escrever. O teu trabalho mas... como designer, decoradora, como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Sim, a minha família tem uma fábrica de peças de cerâmica. Nós somos de Porto Ferreira, que é aqui na região, é uma capital da cerâmica, da decoração famosa no Brasil todo, né? E sempre estive envolvida ali com a produção, cresci dentro da fábrica, então de alguma maneira sempre estive envolvida com criação de produtos, decoração. E aí fui me envolvendo cada vez mais com isso. Então, e fez disso a sua profissão? Fiz disso minha profissão. Hoje estou envolvida completamente. Tá. E aí, como é que, para mudar para escritora, você passou por um trauma? Foi. A gente pode chamar assim uma experiência bem traumática na vida de qualquer mulher, que é descobrir-se com um câncer. Exato. Como é que você descobriu esse câncer? E foi muito delicado, porque foi um susto, né? Eu tinha 31 anos, hoje eu tenho 34, ainda é bem recente, né? E eu nunca havia feito os exames, mamografia, ultrassom, que são os que são recomendados, porque eu era muito jovem. Nem são recomendados para essa idade, Exato, a partir né? dos 40, normalmente. Então, assim, por também não ter precedente na família, não tinha nenhum familiar próximo que tivesse tido essa doença, não era uma preocupação para mim. Então, assim, um dia depois de tomar banho, me vestindo, eu percebi um nódulo na mama. Já era grande, eu assustei porque era perceptível, eu nunca tinha reparado. O que é esse grande? Traduz pra gente. Olha, quando foi feita a biópsia, ele já tinha 2,5 centímetros, me disseram. Então, e pela região onde ele estava... Quer dizer, já uma ervilha considerável, ele né? já estava... Uma ervilha grande. Bem acentuado ali. E eu nunca... Não foi algo que eu percebi, fui negligenciando e foi crescendo. Foi de uma vez. Quando eu vi, já era grande, porque era um tipo que avança rápido. Então foi um susto, né? Muito jovem. E até a gente diagnosticar, você fica naquela tensão, né? Será que é? Será que não é? E aí, isso foi em setembro. Em dezembro de 2015, ficou constatado que realmente era maligno. E aí... foi aquela correria, eu, por sorte, graças a Deus, consegui me tratar aqui no Hospital de Amor, que é um lugar maravilhoso, e aí eu tive toda a assistência, em menos de um mês já tinha operado. Quem é que te trouxe para o hospital? Na época você já morava em São Paulo ou você ainda estava em Porto Ferreira? Já morava em São Paulo, eu Aí você, lá. óbvio que a primeira coisa que a gente faz é ir em busca da família, né? Exato. Recebe uma informação dessa. Quem é que te trouxe para o hospital? Foi a família? Não, a gente a princípio não sabia bem o que ia fazer, né? Porque você não sabe para onde correr. Assim, isso foi numa sexta que eu li o resultado do exame, eu estava sozinha, então foi um baque, assim, eu fiquei paralisada por uns minutos, assim, depois... E você leu e entendeu que era um tumor? Eu suspeitei, mas a gente não quer acreditar logo de cara, né, quando a gente lê. A gente tem esperança de que aquilo foi um equívoco, que aconteceu alguma coisa, não é comigo. Então eu fiquei uns segundos ali meio confusa e aí fiz o que também não recomendo, que é procurar na internet o que significa aquela nomenclatura científica. Apesar de que a gente fala o seguinte, na internet, se você procurar espinha, vai estar lá. Pode ser uma espinha, no último tá, pode ser até um câncer. Se você procurar unha encravada, vai ter um momento que vai chegar, num momento que vai falar, pode ser câncer. Exato. Então, realmente não é recomendável mesmo, né? Porque às vezes é só uma espinha, às vezes é só uma unha encravada. Exato. Eu acho que assim, por eu estar ali sozinha, eu fiquei um pouco assustada e aí li, né, o que significava a palavra carcinoma e aí fiquei realmente preocupada. Aí fui para a minha cidade, conversei com a minha família, todo mundo já ficou naquele estado de tensão. E aí a gente conversou com algumas pessoas conhecidas, próximas, e foi uma amiga que ajuda muito o hospital, que faz várias ações e arrecada fundos para o hospital, assim. Ela é realmente muito engajada, é uma causa da vida dela. Ela conseguiu me trazer, ela me trouxe no carro dela. Olha, eu vou te levar até lá, a gente vai conversar, vai saber como que funciona para você se tratar lá e tudo correu bem, tudo deu certo, graças a Deus. E aí Quanto tempo de tratamento? Como eu disse, eu operei dia 7 de janeiro de 2016 e fiz cirurgia, fiz químio, fiz rádio e depois da rádio, eu terminei a rádio mais ou menos em setembro, começo de outubro. Então tá fazendo 2 anos, né? E como é que foi essa experiência na sua vida?
É uma experiência delicada que a gente, se pudesse escolher, jamais passaria por ela, né? Mas o que me ajudou a ter forças para superar, e isso serviu de conteúdo para o meu livro, é que eu acredito que é um tipo de experiência que transforma demais a gente, que se você souber usar isso a seu favor, vai transformar a sua vida para melhor, apesar de tudo, apesar da dor e do sofrimento e dos efeitos colaterais e de tudo que você vai, de repente, ter que desconstruir os seus planos, tal. Você pode usar isso também como elementos para te levar para um outro lugar, para você reformular a sua vida, seus valores. Então, eu até conversando com a minha terapeuta, me ajudou muito a pensar que não adiantava eu ficar procurando um porquê disso ter acontecido comigo. Eu tinha que dar um sentido para isso. Mas você teve esse questionamento? Porque você é um ser humano como qualquer outro. Todos estão sujeitos. Você teve aquele momento do desespero, do abalo, do não saber o que seria da sua vida ou se teria vida a partir daí. Isso você teve? Eu acredito que eu sempre fui uma pessoa assim controlada, muito mental, então eu não tive, digamos, um desespero assim de perder os sentidos e ficar completamente confusa, mas eu senti um pânico, uma coisa devido a não saber o que ia ser, porque até que sai o resultado, até que você sabe que procedimento que vai ser feito, você fica completamente no escuro, né? Então, foi uma fase de muita tensão para mim. Isso você conta no livro? Eu conto. Como é que foi a chegada no Hospital de Amor? Como é que você foi recebida nesse hospital? Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Todos aqui, desde o primeiro momento que eu tive contato e até hoje, eu me sinto muito respeitada, muito bem assistida. Eu acho que é um lugar que tem, além de toda a tecnologia e tudo de positivo, é cultuado uma mentalidade de que a gente tem que cuidar das pessoas com carinho, com respeito. Então, eu sinto que todos os profissionais compartilham disso, dessa ideologia. Então, eu me senti bem. Depois de ter consultado o meu médico, por mais que ele tenha me dito que eu ia ter que fazer uma mastectomia total aos 31 anos, eu saí mais tranquila. Porque você disse que o que te deixou um pouco confusa foi isso, não saber que procedimentos seriam feitos, como seria o tratamento, e como eu iria se existia reagir. um tratamento eficaz. No fundo, é assim, como é que ia ser minha vida a partir disso, né? Porque isso ia me transformar radicalmente, porque isso é um marco na vida, né, de qualquer pessoa. E um ponto de transição, né? É aquela coisa assim, antes do câncer, depois do câncer, porque além de todos os cuidados que a gente tem que ter a partir daí, e tem que monitorar para sempre a saúde, também ficar sem sem peito, peito, sem a mama. Como é que vai ficar a minha imagem disseram corporal. isso, né? E como é que você trabalhou isso e como é que você está hoje? Você já colocou prótese, não colocou, vai colocar? Eu pude colocar, pude fazer reconstrução no mesmo procedimento, né? Porque em alguns Depende, casos não é individual. possível, cada caso é um caso. E fiquei muito feliz de poder fazer no mesmo procedimento. Então, assim, ficou um aspecto muito bom, embora tenha sido uma mastectomia total e eu fiz uma cirurgia complexa, que é aquela que utiliza o grande dorsal, então não só colocou a prótese, né? A recuperação demora mais, é mais delicada, mas o resultado ficou muito bom. É claro que nunca vai ser igual era antes. Mas eu costumo dizer assim... Nem você. A vida transforma a gente. E não é só a mama que não vai ser igual. Você não é mais a mesma pessoa. Não sou mais a mesma. E a pessoa passando por isso ou não vai sempre se transformar. Porque não tem como passar pela vida sem se transformar. Então, isso tudo me confortava, sabe? Pensar nisso, pensar o que pode representar essa experiência numa vida toda. Assim, relativizar um pouco isso e não ficar tão focada no problema e no que eu ia perder, mas no que eu ia ganhar com isso. E por que a vontade de compartilhar isso num livro? Tudo bem você passar por essa experiência, ter esse entendimento, acabar se reconstruindo, mas por que passar para um livro, querer compartilhar isso? Eu fiquei assim muito comovida com o relato das pessoas de que achavam que eu estava passando por tudo muito bem, com um astral bom. Assim, é claro que eu oscilava, tinha momentos que eu estava mais triste, estava mais recolhida, mas no geral eu acho que eu me saí bem, assim, eu consegui passar de forma estável. Pelas fases mais difíceis e tal. E as pessoas diziam que se inspiravam em mim, que achavam que, poxa, que bacana, passando por uma situação tão delicada dessa forma, né, com otimismo. E aí eu comecei a pensar, nossa, o que está me ajudando a encarar dessa maneira, né? Eu mesma comecei a me investigar
e procurar alguns conteúdos que pudessem embasar essa reflexão que eu estava tendo e que me ajudavam também a pensar o que eu ia projetar para a minha vida a partir daí. E isso me ajudou muito. Então, eu acho que tanto a reagir bem ao tratamento, quanto comover as pessoas com o meu exemplo. Daí eu pensei, poxa, isso tudo que me ajudou, né? Todas essas informações, esse conteúdo, essas reflexões que eu fiz me ajudaram tanto. Será que isso pode servir para mais alguém, né? E se por que eu esse conseguir título? Organizar esse título, foi um insight que eu tive, porque eu fiquei... Ele tem 2 sentidos, eu acho muito legal, inclusive é o nome do último trecho do livro. Que é não se acostumar no sentido de comodismo, de estar bom do jeito que está, como é que é? Exato, não se acostumar, porque a vida ela é pura impermanência, você está lá bem. Eu não tinha nem nada que indicasse que eu pudesse ter câncer. Muito jovem, não tinha familiar com câncer, não fumo, não bebo, sou vegetariana, pratico atividade física, danço, ou seja, eu achava que estava resolvido, não ia ser acometida por isso. E aconteceu, porque todo mundo está sujeito. Se não for um câncer, vai ser outra doença ou vai ser outro problema. Não tem como escapar. Viver é isso. Então, assim, não se acostume, esteja preparado, porque surpresas sempre vão acontecer. E também foi o que me ajudou a ter motivação para superar, porque eu percebi que o que me fez encarar de forma positiva é que eu sempre cultuei um encantamento pela vida. Assim, eu falo, eu gosto de viver, eu gosto muito de viver, eu acho muito legal. Então, eu acho assim, não se acostume e não banalize, assim, às vezes a gente fica meio anestesiado, porque o dia a dia é pesado, e aí a gente perde esse sentido, essa ideia de que viver é um milagre por si só, entendeu? Então, a gente precisa usufruir disso, e pode usufruir. Tendo câncer, não tendo câncer, cicatriz, não cicatriz, não tem como escapar. A vida, ela deixa marcas. E como é que eu posso encontrar o livro? Quem está nos assistindo agora quer ler, né? Depois de tudo isso que você falou, onde que a gente encontra? Eu sei que você está doando uma parte dos livros para a nossa lojinha, né? Isso, é. Então, me conta mais. Eu doei uma quantidade de livros aqui para o hospital vender, então vai estar disponível no bazar aqui que é a loja Barretos. física nossa, que fica no prédio da captação de recursos, em Barretos. Isso. E onde mais? E também dá para comprar pela internet, pelo meu site mesmo, é www.marinaarruda.com.br. Dá para comprar por ali, daí eu mando pelo correio, então pode mandar para o Brasil todo. Quem não puder vir buscar aqui, quem puder venha, conheça o hospital, vale a pena. Ou então eu vendo pela internet também, mando pelos correios. Marina, muito obrigada por compartilhar também conosco a sua história. Um prazer. Você já sabe, marinaarruda.com.br para comprar o livro e o nosso site para saber mais desse hospital que tem esse privilégio de levar o nome de Hospital de Amor. Por isso o site é hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo. Até lá.